No episódio de hoje, a gente vai falar de duas coisas que mudam o jogo em qualquer área da vida, mas principalmente quando a gente fala de venda: hábitos e a arte de se vender. E não é vender só produto, mas é vender você, a sua postura, o seu comportamento, a tua mentalidade. Bora falar sobre isso? Roda a vinheta. Meu nome é Janine Cortez e esse é o Pode Sonhar, um podcast para chamar de seu e para te inspirar a tirar seu sonho do papel. Mas hoje eu não tô sozinha aqui. Eu tô muito bem acompanhada com o Rick Fragoso, maravilhoso educador, impulsionador de pessoas e um grande amigo que eu trouxe aqui a sentar na mesa com a gente para desfrutar de um assunto incrível. Muito obrigada, isso, eu que agradeço. Se apresente para o nosso time. Poxa, gente, é um privilégio estar aqui. A gente já, como a Jan falou, já somos amigos praticamente. E quero dizer uma coisa, eu sou o Rick, já trabalho na área de venda, comecei como vendedor a minha trajetória. Hoje, de fato, trabalho impulsionando outras pessoas, fazendo isso depois de ter feito dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. Faço isso agora com um olhar de consultoria, um olhar de fora, podendo desenvolver ainda mais pessoas aí por esse Brasilzão, mas principalmente o eixo do negócio, que é a galera se vender, né? E vender é a arte do que a gente precisa fazer hoje em dia para tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é incrível, assim, desde o início do ano a gente tem trabalhado junto aí, entregamos um grande evento que foi o Faz Teu Nome aqui pro nosso time. Nossa, que de histórico, né? Eu acho que não só histórico pra nossa carreira, mas o quanto que a gente, sem dúvida, impactou as pessoas que estavam lá presentes naquele dia. Acho que ele já foi um início, né? O próprio nome, né? Faz Teu Nome. Já é essa iniciativa da gente começar a vender, do vendedor, do gerente se colocar fazendo o seu nome, exato, deixando um legado ali onde ele trabalha. Acho que a gente está jogando para o universo há bastante tempo, né? Exatamente. É isso. E o Faz Teu Nome, a gente não falou só de uma coisa temporária, né? Sim. Ali a gente trouxe muito do que a gente, inclusive, vai desdobrar aqui hoje para o nosso time, que é sobre o poder desse longo prazo. Exato. É o poder do hábito. É Eu isso. acho que a gente pode começar, então. Vambora. É uma boa pauta, assim, para a gente iniciar esse bate-papo. O que você acredita que o nosso time de venda precisa, inegociavelmente, trazer como hábito para o dia a dia? Acho que uma das coisas que a gente tem como máxima nos dias de hoje é que toda e qualquer profissão, não só o vendedor exclusivamente, eu gosto muito de sempre trazer a visão das outras profissões, né? Porque sim, quando você olha para um médico, para uma nutricionista, para um jogador de futebol, qualquer pessoa hoje, até no meio artístico, essas pessoas, elas precisam se vender hoje em dia, sim, né? Você não tem, eu até brinco que a gente não tem mais o caderninho do plano de saúde para procurar um médico, não tem mais nenhum recurso a não ser o digital para conhecer esses profissionais e você de fato se identificar para contratar um deles na sua vida, né? Então, hoje todo mundo precisa estar no digital para se vender. E aí, correlacionando isso com o vendedor, né, que já está ali dentro desse lugar da loja, seja fazendo isso fisicamente ali dentro da loja ou digitalmente conversando com a cliente via WhatsApp, acho que nada mais é do que a gente também ter uma postura, uma capacidade mesmo de se vender, porque não é só sobre o produto. Exato. Hoje é vender real uma experiência, o seu comportamento de moda, como você se veste. Tudo isso vai dar indícios para aquela cliente se conectar com você. Eu acho que tem um grande ponto também que a gente precisa resistir ao que a gente já tem como vício mesmo. Sim. Que é a superfície. Quando a gente fala de venda, a gente vai direto para o produto. Óbvio que o produto é muito importante. Perfeito. A gente conhecer o produto é muito importante. Mas o como vem sobre como a gente, na verdade, se vende. Perfeito. Como a gente, na verdade, se coloca ali na frente de loja. Como a gente, de verdade, mede o nosso comportamento para depois apresentar o produto. Então, é ir um pouco a fundo. E um pouco além da superfície, né? Eu acho que esse é o grande desafio de hoje. E você começou até a pergunta falando de hábitos, né? Que hábitos esses vendedores precisam ter? Então, acho que somado isso que você provocou agora, acho que é a pessoa entender que todos nós temos hábitos diários, né? Você acorda, toma um café da manhã e alguém pode ter uma rotina de skincare, seja na hora que acorda ou na hora que vai dormir.
Às vezes você tem um certo hábito na hora de fazer um exercício, e aí o hábito, de fato, ele é a chave do negócio, porque é aquilo que vai fazer você ter ritual, que vai fazer você ter constância, perenidade. Então, o resultado do certo, da vitória, só vem com essa construção diária de você conseguir, né? Então, vender é ritual puro. Como é que eu vou chegar nessa iniciativa da venda? Se eu estou num dia para baixo, eu não posso deixar aquilo minar a energia de um atendimento ali presencial com a minha cliente. Pelo contrário, eu tenho que fazer o efeito Disney, né? De ter aquela linha imaginária. Exato. E quando eu passo da linha imaginária, eu tenho que esquecer o problema e ir para frente, porque as pessoas que estão ali querem ser impactadas energicamente. Elas não foram nos buscar dentro da loja à toa. Elas foram buscar ali uma consultoria de moda, uma palavra amiga para falar de um produto. Ela foi buscar um insight de desconstruir alguma coisa ali de um look ou de alguma coisa que ela tem resistência e usar. Então, o vendedor, ele vem como esse agregador ali, como aquele amigo que dá tanto a palavra amiga de ajudar no relacionamento e na compra, como também quebra paradigmas dessa cliente e ajuda ela a desconstruir, às vezes, uma coisa que ela não teria capacidade de usar. Perfeito. E aquilo vai mudar a vida dela, sabe? Perfeito. Eu acho que, então, se a gente puder resumir em um hábito principal, pelo que a gente está falando aqui, é um ajuste de postura mesmo, né? Total. Porque não tem como a gente falar da ponta, né, lá da venda, Total. Lá do final, lá do fechamento, também do digital, de tudo, se a gente não tiver uma postura adequada com a mentalidade ajustada, né? Acho que é o estabelecer o rapport. Boa. Independente dele ser presencial ou digital, o rapport é aquela iniciativa que a gente tem do primeiro contato, né? A primeira impressão é a que gera o encantamento. Se a gente for olhar para... Eu sempre falo, né? Loja é palco. E nós, estamos dentro de loja, somos os grandes personagens ali, né? Somos os grandes atores da novelinha que é a loja. Eu sempre gosto de colocar nesse cenário, porque é isso, né? A gente tem que estar ali vendendo um pouco essa atmosfera. Então, esse rapport, esse primeiro contato, essa primeira experiência, para mim, ela é um trunfo. Até mesmo quando você vai abordar alguém no digital e você faz uma abordagem super mecânica, né? Aquele texto copia e cola, de uma lista de transmissão, de uma coisa que você já manda para todo mundo. Acho que isso não gera aquela experiência, aquela conexão. Quando você, de fato, recebe um WhatsApp precioso, assim, com o seu nome, cuidadoso, afetuoso, direcionado bem para você, poxa, você interage com aquela pessoa com outros olhos, né? Parece que ela é mais íntima de você, tem mais vínculo com você. Exatamente. Então, acho que esse primeiro contato, essa primeira impressão, esse primeiro rapport, para mim, é o trunfo de qualquer vendedor, assim, que é essa etiqueta que a gente está falando. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de longo prazo e hábito, eu acho que vem um grande ponto que a gente precisa falar, que é a motivação, né? Sim, nossa. E aí, assim, eu quero muito trazer, assim, para o nosso time o quanto que por muitas vezes nós dependemos e somos viciados por essa motivação, que normalmente não vem de dentro, né? A gente espera que essa motivação venha de fora, da nossa liderança, de um treinamento, de um evento. Então vamos falar um pouquinho de hábito vamos bater papo sobre isso, eu amo. Motivação. A motivação real a gente não consegue receber, né? Por isso que eu até brinco no meu slogan que eu sou um impulsionador de pessoas, sabia? Não dá para eu motivar ninguém, mas dá para eu te impulsionar para algum lugar, assim, para você sair da inércia. Exato. E aí, em longo prazo, de fato, você cuida para que a motivação se mantenha dentro de você depois daquele impulso que você recebeu. Perfeito. Então, eu acredito, né, que a gente precisa sempre de um motivo para agir. Acho que é até daí que vem a palavra motivação, né? Um motivo para agir, para a gente se sentir com vontade de estar ali presente e impactando, porque a gente faz isso diariamente, né? O trabalho é se relacionar com as pessoas. Quando vai falar de venda, então, a base de um trabalho de venda é se relacionar com os clientes, né? Então, eu acredito que essa necessidade de constância, da gente estar consumindo cada vez mais aquilo que vai colocar a gente para cima, deixar a própria equipe, por exemplo, avisada, quando você não está tão bem. Tem um exercício que eu adoro, acho que vale a gente dividir aqui, que
bota no quadro branco da loja, seja com canetinha ou com papel, como é que você chega no emoji mesmo, naquele dia na loja? Você não precisa colocar seu nome, você coloca só ali o emoji. Então a Janine chegou hoje, eu tô sorrindo. Eu hoje cheguei com emoji não tão bem. E aí automaticamente, quando a equipe toda se enxergar ali naquele quadro de emoji, a própria equipe vai gerar um impulso uns pros outros. Eu vi que a Jan hoje não tá com emoji tão bom, vou puxar ela pra cima. Eu vi que ela tá com emoji ótimo, então eu vou ser essa pessoa provocadora da energia estar alta, né? Óbvio que a liderança tem um papel fundamental de ser essa pessoa protagonista, de colocar energia pro alto. Sim. Como você falou, né? Não vai dar pra gente gerar essa motivação dentro de cada um, mas dá pra você elevar a energia da loja e impulsionar as pessoas para que elas estejam ali presentes, com vontade. Uma outra frase máxima assim, que eu gosto muito sorria, mas mostre os dentes, com vontade, sabe? Não é sorrir por sorrir, é sorrir querendo realmente fazer o dia acontecer. Com intenção, né? Com intenção, exatamente. Porque no palco, quando a gente está falando sobre arte, né? Sobre, de fato, a loja ser esse palco, não dá para fazer meia boca. Tem que fazer com intenção, tem que falar... inclusive articulado, né? Quando a gente está falando. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que tudo na loja precisa ter uma intenção muito clara. Total. Que vem dessa postura mesmo, né? É como se você pudesse encarnar ali, de fato, ser um pouco do que você gostaria de ser. Perfeito. Eu gosto até de brincar com uma fantasia, assim, sabe? Eu, quando eu tava dentro de loja, eu tenho um quê muito artístico mesmo, que é meu, e eu gostava de, né, ser cada vez mais ali um pouco provocador. Hoje eu vou ser um pouco Faustão na minha apresentação, na minha forma de lidar com os clientes. Então é legal você gerar essa energia e despertar nas pessoas. É um privilégio, se a gente parar para pensar, conseguir mudar a vida da outra pessoa com um único atendimento. Ela veio comprar um produto e ela saiu dali realizada, cheia de vontade de fazer outras coisas, sabe? E de fato muda, né? Exato! E aí a gente precisa, de fato, alinhar essa intenção do quero ser mais um vendedor na vida desse cliente, ou eu quero, por escolha minha, porque todo vendedor que está assistindo esse podcast, sim, eu não tenho dúvida de que um dia ele escolheu, ele acordou bem, o ônibus chegou na hora certa, o dia estava ensolarado, ele dormiu bem, e ele falou assim, hoje eu vou fazer um dia bom. É isso. E aí ele entregou a melhor venda, ele entregou o melhor atendimento. Às vezes aquela cliente nem vendeu, mas no dia que ela voltou, porque foi impactada por ele, ela fez uma boa compra. Tudo isso por uma intenção ajustada. Perfeito. Né? Então, eu acredito muito. Quando eu falo de motivação, inclusive eu tô lendo, né, eu tenho falado no podcast O Ego é Seu Inimigo. E tem um capítulo que é Não Seja Apaixonado. Gente, aquele capítulo eu fiquei revoltada com ele. Eu fiquei o capítulo inteiro relutando para acreditar no que eu tava lendo. Porque eu acredito muito no poder da motivação, principalmente trabalhando com gente. Eu sei, a gente sabe que a pessoa sair de um treinamento e falar, meu Deus, eu precisava disso. Sim. Né? Então, mas aquilo ali me trouxe uma reflexão até pro que a gente tá falando hoje. A motivação, de fato, é o início, mas o hábito é esse longo prazo. E aí, eu até anotei aqui uma frase que o livro diz que o verdadeiro sucesso vem do propósito e do realismo, guiando ações conscientes ao invés de impulsos emocionais. A grandeza é alcançada com a determinação consistente, não apenas com entusiasmo. Isso exige clareza, paciência e foco do que precisa ser feito, e não só do que se deseja alcançar. Perfeito. Então, eu acho que cabe perfeitamente. Uau. Porque eu acho que, por muitas vezes, a gente está esperando essa motivação, e quando a gente estuda sobre motivação, tem sim a motivação que vem de dentro, que é muito alinhada com o sonho grande que a gente tanto fala, e é através dela que a gente tem que desenhar os nossos hábitos. Mas a motivação é esse exagero, né, emocional, mas o hábito é uma escolha que é replicada através de método. Perfeito. Eu acho que é um método de vender, vem através dos nossos hábitos. Então, eu quero provocar mesmo a gente aqui, que hábitos nós temos construído dentro de loja. Porque seja intencionalmente ou não intencionalmente, existe hábito sendo construído dentro da tua loja. Então, sendo você, né, gerente ou vendedor, a gente precisa parar para pensar e às vezes anotar. Cara, quase ficar no automático, né, Jan? Exato. Acho que quando você traz essa frase, né, não seja um apaixonado, às vezes pode quebrar um paradigma assim na nossa cabeça de achar, a gente tem que ser tão apaixonado no que a gente faz, isso é um fato. Mas
existem dias nublados, Exato. né? E aí, o que a No gente ano. faz? E o que faz no dia nublado? Exatamente. Você não tá apaixonado nesse dia. Exatamente. Você não tá cheio de vontade de trabalhar. E aí eu acho que é onde a gente começa a misturar as coisas, né? Perfeito. Por isso que eu falo tanto do ritual. Se você minimamente não se planeja, você vive a vida no automático. E viver a vida no automático não faz você ter o conhecimento, o autoconhecimento de dizer assim, hoje eu não tô bem. Então, o que eu vou fazer para mexer esse não estar bem? Eu vou me respeitar. Hoje, se eu posso, eu vou ler alguma passagem de um livro ou de alguma coisa que vai me inspirar e me entregar mais fé no acreditar. Às vezes, com esse autoconhecimento, eu vou ter capacidade, discernimento de... hoje tem que me recolher um pouco mais, talvez eu vou fazer atendimentos mais digitais, vou ficar menos no front, vou conversar com a minha gerente. Hoje é um dia que eu não tô bom pro feedback, talvez não seja o momento de trazer profundidade numas conversas de feedback. Então, esse autoconhecimento, né, do entender de que tudo bem, a gente pode ser um eterno apaixonado. Eu sou um entusiasta, assim, eu acredito no entusiasmo, eu realmente sou um cara bem apaixonado. Sim. Mas eu tenho esse autoconhecimento e essa inteligência emocional de quando, sabe, tá embrulhado o estômago hoje, não tá tão legal. Então não dá pra eu ser alegre com todo mundo, assim, eu brinco. É tipo a Ivete não é a Ivete o tempo todo. Em algum momento ela vai gostar de não bater foto com as pessoas porque ela não tá bem naquele dia. Exato. E tá tudo certo, né? Então, quando você fala do ritual, eu acho que é ele que realmente estabelece o vínculo de atitude e trabalho com você mesmo. Então, por exemplo, por que você não planeja o dia na noite anterior? Sai do automático, sabe? Naquele dia que você tá fazendo a loja, às vezes você vai trabalhar muito no automático, tem que vender 5 mil todo dia. Não é 5 mil todo dia. Ontem você vendeu quanto? 6. Então talvez no dia seguinte você não tenha que ir com 5, vai com 4. Não se cobra tanto. Começa a entender que a meta ela é mais diária, menos, né? Ela é mais média, ela é menos integral, no sentido de ser uma única num dia. Ela trabalha dentro de uma média. Então, como é que você vai planejar para diminuir esse ruído que está na sua cabeça, esse sentimento de não conquista, ou essa falta de motivação? Que na verdade é uma descrença ali que você tem de verdade, né? Ou você acha que aquilo não está funcionando. E quando você cria esses pequenos hábitos, eu acho que são eles que vão fazer você se manter apaixonada, sabe? Que é estabelecer mesmo padrões, rituais que vão fazer você ter essa constância. E eu acho que um ponto muito importante é o quanto que nós somos donos, de fato, Sim. da nossa rotina. Sim. Principalmente como vendedor, eu acho que... E você já foi vendedor, eu já fui vendedor, e a gente é viciado em esperar esse estímulo. Então, eu acho que é um grande desafio pra gente hoje, para os nossos vendedores hoje, zerarem o game. Sim. E falar, cara, onde é que de fato eu tô errando? Sim. E onde é que de fato eu tô viciado? Para conseguir gerar uma nova roda. Né? Então, parar para perceber esse autoconhecimento que o Rick tá trazendo. Cara, tem dia que eu não tô bem. E aí, para onde eu vou? É isso. Se a motivação não veio, para onde eu vou? Eu vou para o caminho do hábito, da disciplina que eu construí num dia que tava tudo bem. Perfeito. Então, eu acho que é muito importante, inclusive, essa atitude partir da gente. Porque, gente, o teu gerente não tá ganhando por você. Você é dono da sua geladeira, você é dono das tuas contas. É você por você no final do dia, você sabe da tua realidade, da tua casa. Então, como profissional, por muito tempo a gente age muito coletivamente, porque a gente está num contexto coletivo. A loja parece que é uma família ali dentro, né? Mas tem hora que a gente precisa zerar o jogo, zerar essa roda que está tão automática no dia que é tão corrido, e a gente precisa desenhar ponto a ponto, com muito autoconhecimento e com muito protagonismo do resultado que a gente quer colher. Quando Perfeito. a gente fala, né, vai ter colheita. Vai ter colheita. Independente, a colheita pode ser boa ou ruim, você só precisa que seja consciente. É isso. E só complementando com uma frase, Claro. aí você fala, o trabalho dá muito trabalho, né? É isso. Eu amo essa frase sua. O trabalho dá muito trabalho, e aí se você não olha... eu gosto de comparar, às vezes, com coisas muito da nossa vida. Uma mãe, ela precisa, ao ter uma criança, criar uma série de práticas e rituais para fazer a criança se inserir na vida, no mundo. Você faz introdução alimentar, o que ela pode comer de sólidos e líquidos, quais são os hábitos que ela tem que ter. Para pensar. Isso é um ritual obrigatório.
A mãe, naturalmente, a se tornar mãe, ela é obrigada, seja a ler, a ver um vídeo no YouTube, a conversar com alguém, para criar os rituais e os novos hábitos daquela criança. Então, por que a gente não faz isso no nosso trabalho? Exatamente. Essa é a mesma premissa. O nosso trabalho tem os rituais ali necessários para a gente se colocar dessa mesma forma. Como é que eu vou me introduzir ao dia de hoje? Dependendo do que eu tenho de resultado, como é que eu vou me portar no dia de hoje? Porque é a minha postura que vai ditar se eu vou vender mais ou menos. Exatamente. É o meu sorriso que vai ditar se eu vou conseguir converter mais ou menos naquele dia. É o meu conhecimento de indicadores que vai fazer eu entender se eu puxar mais o PA ou mais o ticket médio ou a venda média, que vai me levar para aquele resultado que eu tanto quero. Ou para comprar aquele celular que eu tanto almejo no final do ano. Eu acho que a gente deixa de pensar que esse mesmo ritual que às vezes a vida empurra a gente a consumir, como eu falo da maternidade, que é um ritual puro, orgânico, que obrigatoriamente acontece com a maternidade da mulher, por que não fazer isso com o trabalho? Eu acho que a gente não foi doutrinado, não foi ensinado a fazer dessa forma, que o trabalho a gente também tem que ter uma iniciação, bem como você faz uma skincare, peraí, hoje para eu trabalhar então a minha meta foi X, eu hoje não estou me sentindo tão bem, então eu vou me apegar mais aos indicadores, vou escrever bons textos no WhatsApp, isso vai me fortalecer para quando eu não estiver tão bem, essa venda vai continuar caindo para mim porque ela está vinculada ao digital. Então eu vou criar um certo planejamento para aquilo não me derrubar. E é como você falou, nos momentos não tão bons, eu tenho pelo menos ali um ciclo, né? Um rito acontecendo, independente do lugar onde eu tô, alegre ou não. Perfeito. E ainda falando sobre hábito e principalmente resultado, o quanto que você acha que o ambiente influencia para esse resultado que a gente colhe individualmente? Mas Total. O coletivo tem muito poder. Vamos falar disso? Vamos super. Olha, eu vou falar uma coisa que não estava nem aqui na nossa esfera de bate-papo, mas como eu gosto de dar exemplos que transcendem, né? Eu estava vindo para o Rio, viajando, e estava lendo... Eu amo revista de bordo. De companhia aérea. Eu amo real, assim, eu acho que às vezes trazem histórias que você não imaginaria que elas estariam ali e elas trouxeram. Pasme, que eu tava lendo uma matéria sobre o CEO, agora me falhou o nome dele, da Pague Menos. Ele teve uma carreira industrial a vida toda, sempre na indústria, de grandes empresas mesmo, como Bayer. Isso eu lendo ali a história dele dentro do avião. E aí... o título era Um CEO Psicólogo. Interessante. Interessante. E aí, óbvio que eu fui ler a matéria toda, né? Da onde quebrar o paradigma de um CEO psicólogo. A Pague Menos estava passando por um processo de reverter, né? Porque ela vinha com muito prejuízo, precisando realmente reverter. A família tomou a decisão de trazer um profissional de fora para tocar a operação da Pague Menos dali em diante. Trouxeram esse psicólogo, que já era um grande nome como executivo no mercado, mas não tinha tido o título de CEO ainda. Acho que ele está lá há 2 anos e o movimento já é de lucro na companhia. E a máxima dele, dentro da entrevista, depois eu fui seguir ele na sequência, né? Fui no LinkedIn procurar quem era ele, entender um pouco mais da história dele. E aí, uma das coisas que ele fala, né, ele se pauta na conversa que ele foi dando, acho que depois é até legal a gente trazer e botar o nome dele aqui embaixo para a gente não perder, mas uma das coisas que ele prega é: se a comunidade da empresa não tá boa, a empresa não lucra. Perfeito. Eu achei aquilo assim, aí muito linkado agora ao que você perguntou, tipo... O resultado tá ligado aqui. Para mim, ele tá ligado à vibe da loja. Ele tá ligado à energia da comunidade daquela loja, do como você bota a energia pro alto, do como você puxa a loja para atingir os resultados, do como você também reconhece que às vezes não foi tão bom naquele dia, ou que aquele resultado não tá vindo, e aí você puxa o time todo, gente, o resultado não tá vindo, o que nós vamos fazer para mudar tudo isso aqui? Qual é o poder que a comunidade vai gerar para o resultado vir, porque não vai depender só de mim ou só de você, mas da nossa força em conjunto, né? Nossa, sensacional. Então, no final do dia, é cultura, né? É cultura total. Para mim, o que vende, o resultado tá ligado a essa energia. Você vê que ele transformou aí essa máxima dele ser um psicólogo. Ele falou: eu uso do meu maior talento, a anamnese das pessoas.
Então eu fico sabendo como é que elas estão, se elas trabalham felizes, não felizes. Ele a todo momento se coloca como terapeuta da companhia, conversando com os executivos que estão tomando decisões árduas diariamente. E olha como é que a gente pode traduzir, né, esse olhar para dentro da loja. Mesma coisa, às vezes aquele vendedor está tentando bastante, já está no 4º, 5º atendimento, não está conseguindo converter. Poxa, vai bater um papo com a gerente, puxa um outro vendedor, fala: tô fazendo isso aqui, o que você acha que eu posso melhorar? Aonde você acha que eu não tô virando? Porque quanto mais a gente espalha essa humildade, essa teoria de que todos nós temos que trabalhar em conjunto, para mim, mais uma vez, o resultado ele é a máxima da consequência dessa cultura enraizada da vibe, da energia acontecendo ali dentro da loja. Incrível. E quando você traz isso, por muitas vezes, o gerente, né? É comum. Pivô. Tá vendo ali ao 5º atendimento não acontecer, o que ele vai fazer? Cobrar, pressionar. Perfeito. E ele tá fazendo o trabalho dele, tá certo, mas por muitas vezes uma conversa do tipo: Ricardo, deixa eu entender. Você não é assim. O que está acontecendo? Como eu posso ajudar? Você quer que eu entre na venda com você? Você quer? E às vezes aquela conversa pode mudar o resultado do dia da loja inteira. Total. Porque principalmente aquele vendedor às vezes movimenta uma loja inteira. A energia dele determina muita coisa ali. Ao mesmo tempo, não é responsabilizando somente o gerente, porque o vendedor pode ser protagonista disso também. Perfeito. Cara, ele sabe que ele não tá num bom dia, a venda não tá acontecendo. Gerente, preciso conversar contigo. Cara, eu não tô bem hoje. Perfeito. Não consigo identificar o que é. Você pode me ajudar, você pode ir na venda comigo, mas por muitas vezes, por isso que a gente fala de cultura. Cultura não é responsabilidade do RH. Perfeito. A cultura não é feita por quem tá ali dentro. E não é o PPT bonito, não são os valores na parede. Gente, cultura é o que você tem mais responsabilidade da cultura do que eu, que sou RH. Então, a gente por muitas vezes direciona. A gente pode te ajudar a montar os rituais, a gente pode te ajudar a montar esses hábitos que constroem um resultado. Mas você só compra essa ideia, inclusive, se você quiser. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo dentro da nossa loja para, de fato, colher a colheita que, de fato, a gente quer? Né? Então, por muitas vezes, a gente para refletir sobre o quanto que cultura tá super em alta, assim. As redes sociais falam muito, os empresários falam muito, mas, gente, cultura, quem determina mesmo é a ponta. É isso. É o vendedor, é a frente de loja. Então, eu acho que casa muito, né? Com o que a gente está trazendo aqui. E acho que esse processo terapêutico mesmo e maduro pode parecer muito hipotético ou até lúdico demais. A ideia não é essa, assim, testa para ver, vê para crer. Eu gosto muito disso, assim, testa no dia a dia da loja, criar mais maturidade nesse ambiente, de que os próprios vendedores tenham mais um alicerce uns aos outros. De fato, vai ter uma pessoa ali que vai vender um pouco mais. Aí você vai ficar refém dessa pessoa? Não, usa ela como aliada. Ela sabe vender mais porque ela tem mais carisma, ela tem uma capacidade de sorrir e de atender várias pessoas ao mesmo tempo. Ela tem um magnetismo na conversa dela, na fala dela. Que legal. Aproveita esse magnetismo dela para gerar isso nas outras pessoas, para despertar esse sentimento nas outras pessoas. Da mesma forma, vai ter aquela outra que é mais técnica, que bate o resultado só porque faz tudo certinho nos rituais. Essa vai ensinar o pragmatismo para aquela que talvez seja mais furacão no meio da venda. Então, usar, né, as pessoas como recursos, no melhor sentido da palavra, para que a gente tenha esse dinamismo de conversa, de entendimento, de que as relações sejam mais maduras e a venda ela seja uma consequência. Porque, no final das contas, não é, mais uma vez eu repito, não é sobre vender, né? Hoje em dia, você anda em qualquer lugar para comprar qualquer coisa e você é impactado. Tudo concorre, né? Tudo concorre com você. Não é mais só o seu segmento que você está inserido. Não é só o que você escolheu para atuar como varejo. Mas tudo concorre com aquela cliente que entrou na sua loja. E o que vai fazer você realmente ter resultado com ela ou convertê-la vai ser a sua entrega. A sua capacidade de se entregar ali, deixar um bom atendimento, deixar uma conversa que tenha gerado uma amplitude de conhecimento naquela outra pessoa, que você ensinou uma coordenação ali de moda, de produto, deu um insight para aquela pessoa que mudou um pouco a atmosfera dela.
aquilo gerou como consequência uma compra, talvez um amigo no futuro, Uhum. que vira seu cliente, e isso vai deixando você potente como vendedor e alcançando lugares cada vez maiores, né? Então, Incrível. acho que é isso, assim, quanto mais ritual, mais consequência de resultado a gente tem, mais cultura fortalecida a gente tem, que como você falou, assim, a cultura nasce dentro da loja para quem está diretamente ligado ao cliente. Exatamente. São essas pessoas que fazem a cultura. Inclusive, o cliente é parte da cultura da companhia. Totalmente. Ele que consome a cultura da companhia também, É né? produto. É isso. Cultura é produto. Tá curtindo esse conteúdo? Tá realmente muito bom, tão bom que a gente preparou a parte 2, falando de cada etapa da venda e quais hábitos você pode construir. Muito em breve a gente lança. Um beijo e muito obrigada!